Né? Mas, assim, a guarda compartilhada não significa que tem que ser imposta pelo juiz. Tá. O juiz prioriza. A cada casal é um casal. Né? Como eu digo sempre, cada casal tem seu código. Sim. E quem somos nós para decifrar esse código? Então, se o casal já chega dizendo, não, nós não queremos guarda compartilhada, acontece. Sim. Então, o juiz vai levar em consideração o querer do casal. Mas se não existe isso, se não, eles não disseram, não optaram, então o juiz vai priorizar a guarda compartilhada. Voltando aí para a guarda unilateral, né? Nesse caso que está ou com a mãe ou com o pai, e aí fica restrito a essas visitas. No caso, se a criança está com a mãe e o pai vai fazer essas visitas, o pai ainda tem um dever na criação, na educação, na responsabilidade, isso não... A mãe não pode tomar nenhuma decisão sem consultar o pai. Ela tem, quando a gente fala em guarda, civilmente falando, ou seja, qualquer coisa que aconteça com esta criança, o primeiro responsável é o que tem a guarda. Essa criança, deixa eu ver aqui uma situação. A mãe não pode pegar essa criança, viajar com essa criança sem autorização do pai? Sem autorização do pai, não pode. Eu tenho um caso desse exatamente, onde a mãe foi morar fora, na Europa, achando que poderia depois levar os filhos. O pai não permitiu que as crianças, na época eram crianças, fossem e assim foi. Aí eles não foram morar com a mãe e ficou morando aqui no Brasil mesmo. Muito bem. É assim que funciona. Olha, já estou recebendo algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vou repetir o número, 719-9971-9009. Daqui a pouquinho eu vou começar a fazê-las aqui. Aproveite e mande a sua pergunta. Otávio, você também se separou tem quanto tempo? Me separei foi em agosto de 2015, tenho 3 anos e pouco. E no início, ao contrário da Jéssica, não foi tão fácil. Certo. A gente teve que se redescobrir nesse caminho. E hoje, graças a Deus e a nosso diálogo e a nosso empenho e ter Maria Flor como o centro dessa nova configuração da família, e a coisa se restabeleceu e hoje vivemos numa paz que a gente conta e as pessoas demoram de acreditar. É um trabalho em conjunto, né? A mãe de Maria Flor se chama Karine, é advogada também. Sim. E é um trabalho em conjunto. Hoje é uma construção em conjunto de um novo modelo de família. A Maria Flor tinha quanto tempo quando a separação? Tinha 2 anos e 2 meses. Vou pedir para o Mário enquadrar a Maria Flor, que ela tá louca para aparecer nesse programa, minha gente. Olha só, ela tá aqui sentadinha de frente pra gente aqui no estúdio. Aí, Maria Flor, você vai aparecer aí, dá um tchauzinho, ó. Dá um tchau pra TV, ó. Tava louca pra participar, quase que ela senta nesse sofá, minha gente. Mas aí não deu, mas aí, ó, você tá na tela aqui no Band de Mulher. Hoje ela tem quantos anos? Tem 5 anos e meio. Tem 5 anos. Pois é, então nesse momento foi um momento, e vocês também decidiram pela guarda compartilhada logo de início? Havia muita dúvida, eu inclusive passei a escrever um livro por conta disso. Olha que legal. O livro deve ficar pronto até o final do ano e com lançamento para o ano que vem, porque assim, não se acha na literatura muita coisa que dê exemplos práticos de vida da guarda compartilhada. Tem muito texto jurídico, textos chatos, difíceis de entender. E a gente ficava numa dúvida cruel, vai fazer o quê? Será que isso vai criar um problema para a minha filha? Será que a gente não está sendo egoísta de pensar assim? E hoje a guarda é definida da seguinte forma, fica uma semana comigo, uma semana com Karine, e durante a semana eu levo Maria Flor e Karine pega na escola. Sim. Então Maria Flor vê os dois todos os dias. Que legal. Isso reduziu a sensação de abandono, a sensação de que o pai, como se o pai deixasse de existir. Entendeu? Quando está com um, não está com o outro também. Hoje é o dia do meu pai, então eu não vou ver minha mãe, né? Exato. Reduz, de fato, essa sensação mesmo. E como eu sou filho de pais separados, eu vivi essa angústia. Eu não admitia fazer isso com minha filha. Eu queria participar, queria acompanhar o crescimento dela. Eu não conseguiria visitá-la de 15 em 15 dias. Assim, muito isso legal. Para mim, seria um erro, uma aberração jurídica. Muito bem, Adriana, você sabe que você vai ser advogada hoje de todo mundo da Bahia e de Sergipe, que está assistindo a gente ao vivo. Tem várias perguntas, já tem uma primeira. Boa tarde, eu tenho um guarda compartilhada, mas o pai não cumpre a parte dele. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Ela tem que procurar o advogado que deu entrada na ação ou um outro advogado de confiança dela e levar isso ao juiz.
uma justificativa para que essa guarda ou ele cumpra, né, com o que foi determinado ou o que foi escolhido, ou se faça uma troca, uma mudança nessa guarda. Também tem uma outra pergunta. Meu filho está separado e tem 2 filhos. A ex-mulher mudou de cidade. Não tem como ele manter a guarda compartilhada. Minha pergunta é, nas férias das crianças, como é a divisão de despesas da viagem para eles visitarem o pai? Eles têm que acordar também. Tudo acordado, Tudo né? acordado. Aí eles têm que acordar. Normalmente, nesse caso, quem vai receber a criança é que manda passagem, é que banca essa viagem. Entendi. Normalmente quem vai receber, né? Quem vai receber. A criança mora fora, vem ficar com o pai, normalmente o pai manda passagem e banca toda. E fica responsável também pelas despesas, por essa estadia, né? Estadia. Kalila, o Otávio falou um pouco, né, sobre essa até experiência dele, como filho também de pais separados, sobre essa sensação de insegurança que dá mesmo na criança. Ai, meu Deus, meus pais se separaram, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem alguma forma de amenizar essa sensação nessas crianças? Então, tem uma coisa aqui que eu já estava querendo falar, né? Que eu acho que isso pode mudar muito as regras do jogo se a gente modifica um termo muito comum que rolou aqui hoje, visita. Tá? Pai e mãe, quando se separam, eles não passam a ser visitantes na vida do filho. Sim. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente parar para pensar na dinâmica cotidiana, a gente lida com o visitante com aquela pessoa, às vezes, que atrapalha, inclusive, nossa rotina. A gente não verdade. A gente não é íntimo de visita. Quando a gente recebe um amigo em casa, que ele pede uma água, vá lá e pegue na geladeira que você não visita aqui. Como é que o pai ou a mãe vai ser visitante na vida de um filho? Exato. E o que é que a gente cria no imaginário, né? Desse filho que fica. E aí eu defendo muito que a gente utilize o direito ou dias de convivência, né? A gente precisa mesmo essa guarda unilateral, mesmo que a gente... Vamos falar de convivência. Hoje é o dia de conviver com o outro, com o pai ou com a mãe, não de visitar. E eu acho que isso também diminui isso que fica e que precisa ser elaborado, independente da fase. Criança, adolescente, adulto se angustia quando pais se separam, né? Então, imagina uma criança, um adolescente, né? A gente não é, de forma geral, alfabetizado em relação às nossas emoções. É verdade. Né? E a gente precisa de espaços para falar sobre isso. E a gente até nem sabe como vai reagir uma separação. Às vezes a gente acha super madura quando enfrenta uma separação, de repente, quando a gente vê o ex, se esse ex já tiver, ou se essa ex já estiver em uma outra relação, isso pode confundir também a nossa cabeça, isso pode acabar recaindo para os filhos. Então, todo cuidado é pouco, né? Mas existe uma frase que eu digo sempre em relação a isso aos meus clientes, a quem me procura como advogada. Eu digo sempre, que eu estava conversando com ele, não existe ex-pai nem ex-mãe. Filho é para sempre. Você tem seu ex-marido, sua ex-esposa, mas você não tem seu ex-filho. É verdade. Mas eu concordo totalmente. Acho que a gente precisa sustentar isso mesmo. Mas, assim, a cultura que a gente está inserido ainda entende que o lugar de pai é um lugar de provimento e não um lugar de convivência. Exato. Então, assim, muitos homens, e eu estou aqui babando, né, pelo seu lugar e papel, né, que você via ali foto com a Elisama, que é outra pessoa que, para mim, é muito referência. É muito novo um homem assumir um lugar de cuidado, né? Então, assim, o lugar de provimento é o lugar de pai. Então, alguém pode ouvir isso, né? Não existe ex-pais, mas eu tô sendo pai, eu tô pagando a pensão. Exato. Acho que só tá fazendo a sua parte, Mas né? quando eu falo ex-pai, eu falo no sentido do amor, da atenção, total. do carinho, do estar presente, do levar para a escola, do ver a tarefa, da panatação. Não, eu estava conversando exatamente isso. Eu tenho de advocacia na área de família 28 anos e a coisa está evoluindo de uma forma tão bonita que quando eu vejo como era 10 anos atrás, eu não vou lá longe, há 10 anos atrás, e vejo hoje, vejo pessoas como ele, isso é muito bonito de ver. Você vê que o homem está evoluindo, o homem está evoluindo, o homem está procurando o seu lugar de pai e não de provedor. Olha, eu inclusive, a coisa foi progredindo. Eu, inicialmente, achava que ser pai, presente, era trocar fraldas. E aí eu troquei fralda, eu dava banho, eu colocava para dormir e dizia a todo mundo que eu era um paizão. Super pai. Vestia a camisa do paizão, Dia dos Pais. Depois a coisa foi evoluindo e eu comecei a sentir necessidade de trabalhar mais, para ter mais coisa, para pagar a escola. E eu fui inflando a vaidade de dizer isso é que é ser pai, pagar tudo, acordar cedo, chegar tarde. Sim. E eu não entendia nada do que era ser pai. A coisa aflorou depois da separação,
que eu insisti muito de ficar com Maria uma semana e depois era eu e Maria. E aí? E quem arruma tudo bem, tem ajuda da babá, por exemplo, mas quem pensa nas coisas antecipadamente e vai sentir frio lá no estúdio, leva casaco, não leva, e a água, e lá tem banheiro. Isso é o papel de mãe. E se adoecer, tem remédio. Né? Essas coisas que normalmente é da mãe, eu acho que a sociedade, em algum momento, ela fez um recorte e disse assim, o pai vai bancar a parte financeira e a mãe ama. Então o pai não ama, o pai não pula para o lado de lá. E a mãe hoje trabalha e ama. Exato. E por que o pai não amar também? Né? A gente eu tenho um projeto agora que virou um projeto social, inclusive em parceria com a Defensoria Pública, que é o Pai Vem Cá. Isso virou um Instagram, cresceu mais do que eu imaginei que fosse crescer. E eu, na verdade, eu estou tentando fazer esse resgate, essa união desse pai que trabalha e que ama. Arrasou, entendeu? Otávio. Nota 10 para você aqui, viu? Tomara que é o seguinte, agora eu vou mudar um pouco de assunto aqui, porque voluntários começaram a levar mantimentos para o asilo São Lázaro, que foi assaltado no final de semana. Os criminosos roubaram fios de cobre dos eletrodomésticos e ainda levaram alimentos. Vejam só. O Asilo São Lázaro cuida de 72 idosos que viviam nas ruas de Salvador. O local é mantido através de doações e recentemente virou alvo de usuários de drogas. Eles vêm por esse matagal e pulam um muro. O objetivo é levar fios de cobre que existem em algumas instalações. Na madrugada do último sábado, 4 freezers foram destruídos com a retirada da tubulação de cobre e do motor para serem vendidos. Na ocasião, os vândalos encontraram dezenas de quilos de carne e frango que seriam servidos aos idosos nos próximos meses e também levaram. Eles não fizeram isso, mas jamais vai faltar para os idosos. Os idosos jamais vão ser maltratados ou chegarem aqui fazer alguma coisa. Durante todo o dia, pessoas sensibilizadas com o drama do asilo trouxeram doações de alimentos. Eu acho que um lugar desse é para ser preservado, ampliado, porque essa situação de idosos de rua é muito grande. E a gente sabe que não é agora que vai ser resolvido. Então, tem que ter um local para isso. Além dos alimentos e eletrodomésticos perdidos, o asilo também precisa de reforma. Esta bancária se aposentou há 2 anos e resolveu ser voluntária do abrigo no tempo livre. O asilo ele tem 32 anos que ele foi construído. Durante esse tempo todo, né, graças às doações de vários voluntários, de várias instituições, ele se mantém. Mas a parte de infraestrutura acaba ficando deteriorada. Hoje o asilo tem muita carência, né, nessa parte realmente de uma manutenção mais efetiva. É uma situação muito complicada e, para quem quiser ajudar, pode deixar roupas e alimentos na sede da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, aqui do Canela. E também tem a conta do Asilo São Lázaro, que passou durante a reportagem. Vou pedir para colocar de novo aqui na tela. Para esses dados que aparecem aqui na sua tela, todo o valor, toda doação é muito bem-vinda, é muito importante que isso aconteça, né, depois desse contratempo terrível aí que aconteceu com o Asilo São Lázaro. Olha só, agora tem um recadinho para dar sobre um telefone que tem revolucionado e tem reaproximado os velhinhos e as velhinhas das famílias, as pessoas com mais idade. É o seguinte, sabe aqueles telefones difíceis de ler, com as letras bem pequenininhas, que são os celulares mais modernos, que são mais complicados mesmo? Eles atrapalham a vida de qualquer senhor e senhora que estejam ali tentando falar pelo WhatsApp, usar o Facebook, usar o YouTube, né? Para isso, chegou o OBSmart 2. É uma versão melhorada do OBSmartphone, certo? E aí, como você percebe já aqui na sua tela, ele tem esses botões bem grandes, essas letras bem grandes, para não ter mais nenhum tipo de dificuldade. Essa é a versão do OBSmart 2. É a primeira versão desse smartphone, foi pensada para a terceira idade. Ele vem melhorada nessa segunda versão, com maior durabilidade de bateria, maior capacidade para fotos, para vídeos, e ainda tem um serviço super interessante que é esse SOS aqui, tá vendo? Que eu cliquei no menu inicial. Ele tem telefone ou mensagem. Para quando você precisar ligar rapidamente para alguém, é só ativar o botão SOS e liga, ou então manda uma mensagem para quem precisa realmente essa informação seja passada assim bem rapidamente. E o telefone é o seguinte, 0800 942 2140, mas tem uma promoção só para quem está assistindo
assistindo aqui, uma promoção especial para quem está assistindo o Band Mulher, viu? Olha só, ligando nos próximos 10 minutos, você garante o seu OBSmart 2 com frete grátis para todo o Brasil. E para os primeiros 15 que comprarem, além do frete grátis, também levam sem custo o kit especial com película e capa protetora contra arranhões de tela. Mas é para ligar agora, viu? Você anotou? O número é 0800 942 2140. Condição exclusiva aqui da Band. Válido somente nos primeiros 10 minutos ou para os primeiros 15 clientes que comprarem. Obabox, soluções criativas para o seu dia a dia. Para acabar com aquela coisa de ficar aqui, ó, enrugando o olho, enrugando a testa para conseguir ler o celular, que ninguém merece, né? Não, minha gente, fala sério. O celular é bacana para usar o WhatsApp, para usar o Facebook, né? Para quem está na idade mais avançada, precisa também interagir. O Obabox vem para suprir, então, essa necessidade e para facilitar mais o uso no dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu já queria deixar uma pergunta aqui que fizeram para a Jéssica, que é o seguinte: gostaria de perguntar a Jéssica se a construção dela enquanto mulher foi determinante para que esse pensamento de divisão dos papéis dos filhos acontecessem. Guarda essa resposta que a gente dá na volta do intervalo. Vou pedir para a Guima mostrar todo mundo aqui na tela. Câmera aberta. Tá aí, ó. Esse é o momento de você mandar a sua foto, 719-9971-9009. Não sai daí, o Band Mulher volta já já. Band Mulher está de volta e olha só, começou ontem a terceira mostra Lugar de Mulher é no Cinema, aqui em Salvador. Filmes, cursos e exposição fazem parte da programação que vai até o dia 31 de março. Eu estou aqui com a Hilda Lopes, que é cineasta e é uma das idealizadoras do festival. Bem-vinda, Hilda, tudo bem? Tudo jóia, Pamela. Então, você juntou com mais duas amigas e resolveu fazer esse festival que é exclusivamente para mulheres, né? É um festival que é exclusivamente com material, né, com filmes realizados e protagonizados por mulheres, mas que de público sempre é bem-vindo. Homens e mulheres podem ir. Exatamente. Por favor, não me entendam mal, viu? Homem é para assistir também, mas... Até para conhecer o trabalho que as mulheres estão fazendo e não ter mais homem falando que não existe mulher dirigindo cinema, né? Pois é. Então, aí são mulheres diretoras, são mulheres atrizes, são mulheres produtoras, cineastas que metem a mão na massa mesmo. E tem muita mulher fazendo cinema, né? Sim, se a gente for perceber, o que falta, na verdade, são oportunidades de comercializar. Né? Então, assim, quando você vê os dados da Ancine, são muito poucas mulheres fazendo cinema. E quando você vê as mulheres negras, os dados são menores. Mas não é porque elas não estão realizando. Sim. É porque falta distribuição para as salas comerciais. Então, fica difícil a gente conseguir saber quem são essas mulheres se não tem um apoio maior de grandes instituições, de editais, etc. Muito bem. Como é que
está a programação da mostra? Vocês têm, além da exibição de filmes, tem workshops também acontecendo? Sim, a gente tem um workshop de direção para cinema e 3 oficinas. Uma oficina de direção de fotografia, uma de roteiro e uma de montagem para cinema. Qualquer pessoa pode participar? Como é que Pode funciona? sim, são oficinas para quem quiser começar Público a fazer em geral. mesmo. Pro Se eu não público em entendo geral. nada de cinema, quiser começar numa oficina de roteiro, eu posso? Com certeza, com certeza. E a ministrante Amanda Wad, inclusive, ela está com um planejamento para que você quer começar a fazer cinema, não sabe, tá com aquele conto, com aquela história escrita ali há um tempão, quer botar para cinema, ela vai ensinar você a fazer isso. Muito bacana. E dessa programação de exibição de filmes, o que é que você traz pra gente aí? Então, todas as manhãs e tardes no Teatro Sesc Pelourinho, a gente tem a mostra matinê, né? Porque eu sou mãe, então eu pensei que tinha que ter uma mostra para você ir com seus filhos, com seus bebês. Legal. Pode ir para livre amamentação, tudo, é um espaço para você, mãe. E também para quem quiser ver filmes, né, infantos, juvenis e infantis. Lá no Goethe Institute, a gente tem a programação da mostra competitiva selecionada, né? Que são filmes para todas as idades também. E a gente vai dar prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz para os filmes da mostra competitiva. Muito bem, até dia 31. Isso, não é isso? até domingo. Essa exibição de filmes também é gratuita? Durante a semana, de segunda a sexta, gratuito. No final de semana é R$3 a meia, ou a inteira, e R$1,50 a meia. É bem baratinho, é só um valor simbólico mesmo. Muito bem. Essa iniciativa de vocês tem algum tipo de apoio ou foi iniciativa privada mesmo? Não, a gente faz totalmente na guerrilha, como a gente chama, né? Que é sem um centavo mesmo. A gente pega, eu, Lili e Moara, que somos as idealizadoras, a gente pegou algumas estagiárias para trabalhar com a gente e tudo, mas assim, tudo na guerrilha, ninguém ganha nada. É pelo intuito de fazer cinema, é pela vontade de que as pessoas conheçam o trabalho dessas mulheres maravilhosas e cada ano com programação que me orgulha muito, muito, muito de existir. Tá vendo? Eu fiz essa pergunta para você, Hilda, de propósito mesmo, porque eu já sabia essa resposta, mas eu fiz questão de mostrar, principalmente para você que está assistindo a gente, o que acontece quando as mulheres se juntam e quando há uma iniciativa mesmo, quando você tem vontade de realizar um projeto, quando você tem vontade de realizar, trazer uma novidade aqui para Salvador, principalmente da área que você atua, essas coisas podem acontecer. Claro que seria muito melhor se alguma empresa patrocinasse, estivesse ali dando toda a assessoria, né, necessária. Mas claro também que isso não pode deixar de acontecer se não tiver. Então tá aí um exemplo belíssimo das meninas que levam Lugar de Mulher no cinema, essa mostra que vai até o dia 31, não é isso? Sim, exatamente. Então, tem no Goethe e tem no Teatro do Sesc Pelourinho. Muito bom. Hilda, parabéns, viu? Obrigada. Leve meus parabéns também para as suas companheiras dessa iniciativa muito bacana, tá certo? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada a você. Vamos voltar a falar sobre guarda compartilhada, sobre guarda exclusiva. O nosso assunto hoje aqui no estúdio, a gente está falando sobre separação, principalmente quando essa separação envolve filhos. O Otávio está preocupado porque a Maria Flor está andando aqui no estúdio, ele está preocupado dela cair, mas está tudo certo. Respira, Otávio. Jéssica, responde pra gente, então, essa perguntinha, né, que a gente fez antes de ir para o intervalo, né? Se a sua construção como mulher foi determinante para esse processo de separação. Sem dúvida, sim. Me perceber enquanto mãe e enquanto mulher em lugares diferentes, porque quando a mulher se torna mãe, a sociedade espera dela determinadas posturas que não se encaixam no padrão de maternidade. Então, a gente vê essa coisa da mãe ficar em casa cuidando dos filhos, enquanto o pai vai prover essa Aquilo criança. que o Otávio falou, né? Exato, esse lugar da mulher, do lugar do cuidado e do pai, da ação, de estar ali fazendo, né? E me enxergar enquanto também a mulher que sai de casa, que trabalha, me provou que não importa se eu sou mãe de João, eu também tenho que ser uma grande profissional. Então, claro. eu tenho que entender essa relação. A sociedade, ela tem papéis muito determinantes para a mãe solo e o pai solo. O pai solo, ele é visto como o cara que faz ali, olha que incrível, ele é um pai solo, ele cuida do filho. E a mãe solo é carregada de preconceitos, de questões assim relacionadas à própria moral da pessoa. Sim. E que não tem nada a ver. Tipo, é muito comum você encontrar um conhecido na rua, as pessoas sabem que eu tenho um filho, e encontrar um conhecido, e a primeira pergunta que me faz, sei lá, me vê no barzinho, alguma coisa, cadê seu filho? E tipo, gente, o que eu ia fazer? Tá aqui, ó, peraí rapidinho que eu vou tirar ele aqui do bolso. Rua, e assim, isso não é comum você ver alguém perguntando para um pai solo onde é que ele deixou o filho dele. Exatamente. Comigo acontece assim, eu chego num restaurante, eu e Maria, e aí o garçom pergunta, e a mãe? E a mãe não vem? Não, mesa para 3? Não, Sim. mesa para 2, só tem 2 pessoas. Porque está sempre nessa construção, né? nesse conceito de que a mulher tem que estar nesse papel de cuidado. Então, se reconhecer enquanto mulher nesse processo me ajudou muito,
enquanto mulher independente, me ajudou muito para poder construir essa relação também de maternidade e construir essa guarda junto com o meu ex-companheiro em relação a João. Minha mãe é mãe solteira também e passou por isso tudo. Enfrentou essa barra. Até hoje, ela, uma das pessoas, ela com minha noiva, elas me ajudam muito, né? Mas minha mãe, ela teve um papel assim, é muito duro para a mãe solteira viver. É isso, para essa mãe solo. A sociedade é a solo, né? Desculpa. A sociedade, inclusive, eu imagino que você viva isso e aí? E não vai arranjar alguém para também cuidar? A cobrança por todos os lados, né? E quando é mulher, a cobrança é muito maior. Tem mais uma pergunta aqui dos telespectadores. Boa tarde. Quando o pai não trabalha, porém leva uma vida bastante estável, como posso provar que ele tem condições de pagar mais do que 25% do salário mínimo, Adriana? Com documentos. Documentos. Hoje em dia, o Facebook... ele posta fotos passeando de lancha, ele posta fotos que saiu no carnaval com um abadá caríssimo. Ele posta fotos... Em tempos de redes sociais, até que não é difícil de pegar esse flagra aí, né? Você tem que juntar documentos e testemunha. Chamar esse pai, vai ser chamado também para dizer como é que você tem a sua vida estável, onde é que você tira o seu sustento. Porque aí o juiz vai perguntar e ela vai poder provar, uma coisa tem que deixar muito claro, que 25% para um filho só é de bom tamanho. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei super interessante. Na minha separação, tive uma filha que mora em outro estado. Eu sempre paguei a pensão. Minha ex se casou e acrescentou o sobrenome do marido no nome da minha filha sem eu saber. Isso é lícito? Não. Não pode, né? Não pode. Existe uma ação própria para isso, onde ambos, entre aspas, pais, têm que concordar. O pai biológico e o novo pai, que eu não gosto muito do termo padrasto nem madrasta, né? O novo pai e o pai biológico têm que concordar. Eles serão parte da ação. Uma coisa... Kalila, só um instantinho, Otávio. Além dessa questão não ser lícita, né, não ser legal, me trouxe também um questionamento sobre uma confusão que pode surgir aí, né, nessa criança, né? Mais um sobrenome que ela recebe, que ela vai levar para o resto da vida dela, né? Não é um risco? É um risco dependendo da forma como foi manejado, né? Porque muitas vezes essa figura nova, esse novo parceiro, né, assume um lugar que efetivamente ficou em falta do outro. Então a gente, em verdade, teria que ver que lugar é esse que essa nova pessoa ocupou, porque podia ter uma lacuna mesmo, e às vezes essas novas referências, elas acabam agregando. Então, assim, em verdade, e aí muitas vezes a gente vai ver homens com orgulho ferido. Mesmo não estando presentes, eles se sentem aí trocados, substituídos, e a gente pode, de repente, estar falando de uma situação dessa. Exato. Cada caso é um caso. Exatamente. A gente está dando respostas gerais aqui, viu, gente? Cada caso, ela deve ser examinada, assim, bem bonitinho pela sua advogada, pelo seu advogado, e você, claro, deve judicializar, deve ir à justiça também conversar sobre isso. Otávio, tem uma pergunta para você. Como você equilibra o trabalho e a paternidade? Na verdade, eu reorganizei minha agenda, tendo como prioridade minha filha. Então, eu lembro bem, isso foi muito marcante para mim, o dia em que eu cheguei no escritório, eu sou advogado também, cheguei no escritório de paletó e gravata, às 8 horas da manhã, abri meu computador e descobri que a única coisa que eu tinha para fazer naquela manhã era pagar contas e passar alguns e-mails. E aí eu disse, isso já depois da guarda compartilhada estabelecida. Sim. Aí eu falei, nossa, eu lutei para ter a guarda, lutei entre aspas, né, porque não foi um divórcio litigioso, mas eu fiz questão da guarda compartilhada e eu estava no escritório com coisas que eu poderia ter resolvido em casa, estando mais próximo de minha filha, e eu estava ali vestido de advogado e sem muito sentido. Aí nesse dia foi um dia, um paradigma, foi um dia marcante na minha vida. Eu hoje praticamente não trabalho durante as manhãs, eu não fiquei milionário, tá? Não é assim. É bom dizer, viu, Otávio? Eu só apinho minha rotina toda para tarde, quando Maria está comigo. Fico em casa, às vezes eu não fico o tempo inteiro com ela, eu não vivo exclusivamente para Maria. Claro. Mas só de estar em casa, de fazer uma atividade junto, de brincar um pouco, de ser uma das referências na casa, o termo pai vem cá surgiu daí. Que ela fica, pai, vem cá, o tempo inteiro. Né? E aí eu reformulei minha agenda. E a verdade é que a gente acha tempo para tudo.
É a gente verdade. tem Quando tempo para tem academia. vontade... Se surgir uma reunião de trabalho, gente, a gente vai. Se surgir, a gente faz tudo, menos cuidar da criança. Ó, tem mais uma pergunta. Tem várias perguntas. Eu tô vendo que tem muita gente com dúvida em relação à separação. Tem uma aqui, Adriana. O pai mora em Salvador e quer se separar. E a mulher não aceita a separação e quer levar a criança para São Paulo. O pai não quer. Se acontecer dela levar a criança sem autorização do pai, o que é que ele pode fazer? Aí vai depender da idade da criança. Vai depender da idade da criança, né? Porque a vontade da criança aí também... Tem que contar. Se a criança tiver mais de 12 anos, ela já pode ser ouvida perante a justiça, né? Então vai depender muito, essa resposta depende da idade da criança, mas assim, se ele quer se separar e ela não, infelizmente vai ser um divórcio litigioso, e enquanto esse divórcio acontece, ela não vai poder sair daqui com a criança por conta da guarda. E até perigoso se ela fizer isso, né? Isso pode até depois voltar contra ela, né? É. Muito Mas bom. essa resposta, para ser exata, depende da idade. Da idade, né? Se você estiver assistindo a gente ainda, quem mandou, manda aqui a idade do seu filho ou da sua filha pra gente responder mais completinho, tá? Agora eu já tô em pé porque tem um recado pra dar. Por que mudar só de endereço se com a Tenda você pode mudar de vida? Conquiste o sonho do apartamento próprio com entrada a partir de 0. Não espere mais. Ligue agora 4003-2740 e aproveite essas condições imperdíveis. Descontos de até R$37 mil e renda familiar a partir de R$ 1.300. Ligue já para 4003-2740 e confira. A Tenda tem apartamentos aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, Camaçari, prontos para morar na planta e um deles é perfeito para você e para sua família. Já são mais de 100 mil apartamentos entregues e o próximo pode ser seu. Ligue 4003-2740 e saiba mais. Com a Tenda você muda de endereço e muda de vida. Muito bem, ó, a gente separou aqui, só para ilustrar o nosso bate-papo, fotos de alguns casais de celebridades que se separaram e que hoje estão vivendo assim, ó, super felizes. Cláudia Raia e Edson Celulari é um exemplo disso, se dão super bem. Aí também Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, também na foto tem todo mundo aí no aniversário da filha. Letícia Spiller e Marcelo Serrado. Eu confundi os Marcelos. Marcelo Novaes, esse é Novaes. Mário Frias e Nívia Stelman também, que se dão super bem mesmo após a separação. Estão em cena juntos, inclusive. E esses dois, Sheila Mello e Fernando Scherer também, que se dão super bem depois da separação. Foi só para ilustrar, porque quando a gente vai para os casos de famosos, de celebridades, dá para as pessoas entenderem como as coisas podem dar certo. Mas a gente está com a Otávio e com a Jéssica aqui, que são exemplos assim mais reais, mais próximos da gente, vamos dizer assim, de como a coisa pode acontecer bem legal mesmo, quando há diálogo. Porque eu acho que nessa questão da separação, o diálogo é muito importante, né? O diálogo é fundamental. Mas quando não há esse diálogo, Adriano, o que é que pode se fazer quando não há, quando o pai e a mãe não conseguem conversar, não se dão bem? O que é que pode fazer? De primeiro, logo contratar um advogado? Cada qual contrata o seu advogado, né? E um dos dois vai judicializar o divórcio e vai colocar os seus termos, inclusive sobre a guarda. O outro vai fazer a sua contestação com os seus termos, vai haver uma primeira audiência de tentativa de conciliação. Certo. Que... eu vou lhe dizer, na minha experiência, normalmente não dá certo. Essa primeira tentativa? Porque o casal chega muito inflado. Porque quando o divórcio é amigável, essa audiência já sai dali com tudo resolvido. O termo assinado, homologado e tudo mais. Mas quando existe dois advogados e cada um tem um pensamento, não é nessa audiência que vai fazer acordo. Normalmente é assim. Depois disso, todo o trâmite legal, vai ter uma audiência de instrução, onde o juiz vai ouvir ele, vai ouvir ela, vai ouvir testemunhas, né? Sim. Vai ler as peças e ele vai tomar a decisão dele. E aí... vai seguindo esse processo, né? O trâmite, né? A criança do pai que a mãe quer levar em São Paulo tem 6 anos. Não, ela não pode levar. Inclusive tem uma legislação nova que proíbe, mesmo em casos normais, assim, a gente não está falando de um litígio, mesmo em casos normais, atualmente a mãe ou o pai não pode levar, não pode viajar nas viagens interestaduais. No seu caso casados, mesmo, né? você não pode viajar com Maria Flor. Sim. Isso. Sem que a mãe dela autorize. Isso. Porque precisa de autorização dos pais.
Ó, inclusive tem um comentário para Maria Flor, que ela é muito linda. Um super beijo do Domício Leal. Tá aqui mandando um abraço para Maria Flor. Grande tio aí. Deixa eu dar um recadinho aqui. É o seguinte, hoje às 15h, o Ministério Público do Trabalho da Bahia faz a primeira reunião com um grupo que construirá o protocolo de contratação das baianas de Acarajé, Mingau e Receptivo. Antes do carnaval, representantes das baianas, do candomblé, da academia e do movimento social participaram de uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, parlamentares e secretarias de Cultura e Turismo, onde foi elaborada uma carta de reconhecimento à dignidade do trabalho das baianas e o respeito à história, às tradições e à religiosidade do povo negro. A ideia desse encontro de hoje é regulamentar o ofício e o sustento das profissionais da segurança jurídica a quem contrata e não desrespeitar os rituais, os símbolos sagrados e a cultura afro-brasileira. Todo esse encontro de hoje surgiu depois do polêmico aniversário que existiu aqui em Salvador, da Donata Meirelles, da Vogue, né, que é ex-funcionária da Vogue. Enfim, teve toda aquela questão ali e aí mais um passo vai ser dado hoje sobre essa questão das baianas. A gente tem foto? Temos fotos? Tem 2 fotos, porque já está estouradaço o tempo. A Luzinete, de Nova Brasília, pegou a Adriana ali no fundo assistindo a gente. E a Elisa, de Aracaju, fofíssima também, assistindo o Band Mulher. Bom, nosso programa está terminando. Infelizmente, não consegui responder todas as perguntas, mas eu queria agradecer aqui a presença de vocês no estúdio. Muito obrigada. Voltem sempre. Amanhã estamos de volta às 15h para falar sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, hein? Um tema super importante. Eu espero por você, tá bom? Uma ótima tarde e até lá.